Bom, bora então para mais um vídeo. Vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível tudo o que aconteceu, as melhores oportunidades dentro do meu método. E logo aqui na abertura, o mercado já estava em uma região vendedora. Vendedora porque eu peguei desse fundo até o topo mais alto aqui, dos dias 15 a 17, e ele já estava aqui sendo negociado nessa zona entre 50% a 61,8%. Só que como é uma zona muito ampla, a gente precisa minimamente entrar na liquidez. E aqui ele rompeu a liquidez que tinha no topo, os players ainda não estavam muito a favor e o pivô foi somente aqui nesse topo. Aqui não teve nada interessante, foi um pivô oculto, então aqui não tinha confluências para poder entrar nessa região. E aqui, por que o mercado não desenvolveu e não foi minimamente na região de fibra oposta? Não dá para a gente ficar pegando essas fibras menores e ver que ele segurou, porque realmente não é muito relevante. Ele segurou aqui porque aqui estava passando a VWAP e ele não conseguiu passar para cá, romper. Então aqui a gente tem que proteger no 0 a 0. A gente consegue ver que nessa região, nesse momento, não tinha nenhum volume vendedor, o que facilitou essa leitura para a gente poder sair do trade e não tomar stop. Depois ele novamente captura a liquidez do topo e arma um pivô de baixo. Aqui sim temos uma distância maior da VWAP. O preço já estava caro, né? E quando ele bate na VWAP, a gente protege novamente. Só que dessa vez, antes dele voltar aqui, primeiro ele paga os nossos alvos mínimos, que seriam essa fibra do dia. Essa fibra do dia eu mandei aqui mesmo nos estudos, exatamente aqui, quando o mercado ativa o seu pivô, eu marco as duas fibras. E essas duas fibras são muito importantes. Gravem aqui que eu já vou mostrar um outro trade que teve na fibra mais abaixo. E essa fibra intermediária é exatamente aqui entre 50% a 61,8%. Então, da ativação do pivô, ele andou aí 440 pontos. Que inclusive ele veio pegar essa liquidez que tinha nesse fundinho. E depois, onde muita gente comprou também, após bater nesse 61,8%, ele ativa esse pivô de alta. E após a nossa compra, eu procuro a região de Fibonacci oposta, que seria entre 61,8% a 50%. Aqui nós tínhamos esses topos que o mercado segurou. E aqui em cima a gente tem uma região de liquidez. Por isso que o mercado primeiramente vai lá, pagou nosso alvo, capturou a liquidez desses stops e veio para baixo novamente. Aqui ele ativou mais um pivô de alta, mas não capturou a liquidez do fundo e tinha média e VWAP para travar. Então aqui eu não acho que seria um trade tão bom assim. Seria mais aqui essa compra mesmo e essa venda aqui no topo. Aqui também deu, né, aquele 0 a 0. Bom, então depois disso, depois que o mercado rompeu essa fibra de 61,8%, a gente tinha, lembra que estava naquela região dessa fibra maior que eu marquei, dessa aqui? E quando está nessa região ampla que o mercado lateraliza, eu sempre espero ele capturar a liquidez do topo. Ele não capturou a liquidez do topo aqui e armou um pivô. Então aqui é a mesma coisa. O mercado armou, capturou a liquidez do topo e veio esse acréscimo de volume na agressão, onde dava pra gente ter vendido aqui. A VWAP travou, a média travou. Talvez a pessoa poderia sair no 0 a 0, mas se você olhar bem, é um volume bem convicto após capturar a liquidez do topo. Se você for olhar aqui a UBS, olha só, aqui às 11 horas, exatamente 11 horas, a UBS, vamos ver o que ela estava fazendo. Aqui ó, 11 horas. Olha como ela virou para baixo e ficou vendendo até 11h20. Então se você olhou para o Times 11h20, é exatamente aqui, ó, nesse fundo aqui. Então se você olhou o OBS e viu que ela estava vendendo, dava para ter segurado esse trade tranquilamente. Que foi o que eu fiz. Eu saí com 345 pontos, deixa eu ver onde é. Foi exatamente aqui nessa volta. Tá tudo nos stories, tá pessoal? Se você quiser conferir onde eu entrei, onde eu saí. Então tá, mais uma oportunidade. Por quê? Porque tá na região de Fibonacci macro. E captura a liquidez lá do topo. Eu gosto de vender caro quando tá lá em cima, vendendo caro, e comprar barato quando o mercado vem aqui para baixo. Depois, ele até estava na região de 61,8%, capturou a liquidez aqui do fundo e armou um pivô de alta. Tem um pouco mais de risco, mas ainda assim dava para ter entrado nessa operação, que do topo ao fundo, ele vai exatamente aqui dos 50% junto com o VWAP, que também é uma região que o mercado tende a segurar, muito interessante. Eu não fiz esse trade não, tá? Mas eu vou colocar aqui que também caberia esse possível trade. Então, o próximo trade, que eu não entrei aqui, realmente seria arriscado, porque está no período da tarde e o volume está um pouco abaixo, mas eu só vou mostrar a fins de estudo mesmo. Então, ele ficou segurando nessa linha de tendência de alta, rompeu aqui, caberia uma venda aqui, nesse 61,8%. Pode ser que ele teria estopado no 0 a 0 aqui, realmente foi arriscado, mas só para mostrar mesmo, ele vem até os 50%. E de onde é esse 50%? É aquele 50% que eu marquei na análise pré-mercado no grupo
lembra que eu mandei aqui bem antes 9,54? Que é desse topo até esse fundo aqui. E meu método é Fibonacci, liquidez e pivô. Então aqui ele captura a liquidez desse fundo e crava exatamente na região de Fibo e arma esse pivô de alta. Eu não ia entrar, tá? Eu tava me preparando para gravar aqui esse vídeo, só que eu olhei pro lado que tá a minha tela do Times in Trades e vi o OBS fazendo essa movimentação mais agressiva na compra, que começou aqui. Olha só essa compra que ela faz. E aí eu coloquei a minha ordem aqui e carreguei até a média de 20 dos 5 minutos. Também fiz essa explicação dos stories, se vocês quiserem dá tempo de conferir. Bom, então é isso. Um dia é um pouco lateralizado, mas não é tão complexo assim. Dá pra gente vender nas extremidades quando o mercado rompe os fundos e topos. Espero que vocês tenham entendido e deixe o seu like, um comentário. Valeu e até mais.